Nós temos o prazer hoje de estar aqui com a Mónica Sousa. Deixem-me ver que eu agora perdi aqui o quadradinho dela, mas já estou a vê-la outra vez. Vou-te marcar a ti para não te perder, está bem, Mónica? A Mónica Sousa, na verdade, é uma das pessoas que há mais anos eu conheci que trabalhava com invasoras em Portugal e é tão bom tê-la aqui. A Mónica Sousa é bióloga, excelente profissão. Trabalha no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que é um instituto que tem um papel muito importante nesta questão das espécies invasoras, animais e vegetais e, de uma forma geral, mesmo os aspectos mais jurídicos da questão, mas também muito no terreno. E a Mónica trabalha então no ICNF há muito tempo, desde, não sei, não vou dizer a data, se calhar, para não fazer contas à tua idade. Desde 94. Já passou por várias das áreas protegidas, pelo Parque Natural da Serra da Estrela, pela Reserva Natural do Polo do Boquilobo, e desde 2005 passou a estar nos departamentos que têm a ver com a conservação e a biodiversidade nos serviços centrais. Portanto, largou o campo, Mónica, largaste o campo. ou não, porque hoje vem-nos mostrar que não. Atualmente está na divisão de conservação e monitorização, ligada muito à Rede Natura 2000, à ictiofauna e às espécies exóticas, e é por isso que hoje está aqui connosco, por estar muito ligada às espécies exóticas. Não só na regulamentação, também trabalhou muito nessa área, mas em projetos de controle de espécies invasoras, do lagostim vermelho, que se calhar é um bocadinho mais conhecido do público, e de peixes exóticos, mas também nesta estrela desta noite, não é? Hoje a Mónica vem-nos falar de um projeto de erradicação, de um plano de erradicação da rã de unhas africana, e aí tem coordenado as ações desta espécie invasora em colaboração com várias outras entidades e que eu espero que daqui a um tempo nós consigamos dizer que é um exemplo de sucesso de erradicação em Portugal, não é? E Mónica, eu acho que está, a palavra é tua, por favor, usar da melhor maneira que quiseres, ok? Falta-te só o som, espera lá. Boa noite, Elia, obrigada. Eu é que agradeço o convite. Ui, tiraste o som, Mónica, tiraste o som sem querer, acho eu. Já está? Já está, Já. Pronto, estava a agradecer o convite e louvo a vossa iniciativa, que é uma excelente forma de divulgar o impacto das espécies invasoras. Vou então tentar aqui partilhar, deixa-me ver se eu não faço asneira. Digam-me só se já está. Está perfeito, já está. Está? Pronto. Está, sim senhora. Pronto. Então, vamos lá. O nome é A Ciência na Invasão e na Erradicação da Rã de Unhas Africana. E antes de abordar o papel que a ciência teve nesta invasão e tem no controle desta rã exótica, vamos primeiro conhecer muito rapidamente a espécie de que falamos e mostrar algumas das suas características. Tá bem? Começa logo pelo nome. Xenopus, que deriva do grego xenos, estranho, pus, pé. E o próprio nome dá-nos logo a ideia de uma característica morfológica particular dos anfíbios pertencentes a este género, nomeadamente a existência de garras queratinizadas. Esta espécie em particular não é exceção, daí ser vulgarmente designada por rã de unhas africana. Africana porque a sua área de ocorrência natural é no continente africano, mais propriamente aqui na zona sul. É uma espécie muito diferente da nossa rã, possui um corpo achatado dorso-ventralmente, em posição de bruços, completamente adaptado ao habitat aquático. Apesar de efetuar migrações por terra, é muito raro vê-la ao sol, tipo fora d'água, como nós costumamos ver as nossas rãs. Os olhos e as aberturas nasais estão posicionadas no mesmo plano, no topo da cabeça, permitindo-lhe estar à superfície da água com estas estruturas de fora. Vamos aqui ver. Apresenta um dimorfismo sexual. Está a dar
Apresentam dimorfismo sexual. Geralmente as fêmeas são maiores do que os machos e apresentam uma extensão da cloaca no final do abdômen, como se aqui assim, nesta zona. Os machos exibem almofadas nupciais, que é esta coloração na zona interior das patas dianteiras, que são mais evidentes na época de reprodução. Em condições favoráveis, produz várias posturas por ano. Cada fêmea pode colocar cerca de 17.000 ovos. Os ovos levam cerca de 2 a 3 dias a eclodirem em girinos. Em 2 meses completam a metamorfose e mais 6 meses e temos um indivíduo sexualmente ativo. Esta espécie possui características muito, muito particulares. Tem uma constituição muito robusta, que lhe confere resistência a infecções e doenças. Possui a capacidade de sobreviver 8 meses sem água ou alimento, ou até 12 meses com água, mas sem alimento. Tem uma longevidade extraordinária, até 15 anos. Ocorre em todo o tipo de habitats aquáticos, rios, charcos, pântanos, albufeiras, canais, poços, enfim, numa grande variedade, e também consegue migrar por terra. Apresenta uma elevada tolerância à água salgada e também a condições anóxicas. A elevada fertilidade, juntamente com estas características, possibilita esta espécie sobreviver fora da sua área de ocorrência natural e causar um elevado impacto negativo em áreas onde é introduzida. Os principais impactos são ao nível da predação, tanto como predador, é de facto um predador voraz, devora tudo o que lhe aparece, macroinvertebrados, pequenos peixes, répteis, ovos e girinos de outras espécies, como presa. Por exemplo, esta cobra que vem aqui ficou com uma das garras presas quando tentava comer os xenopos, isto aqui é os xenopos, provocando a morte da cobra. Outro dos impactos principais é a competição por recursos tróficos, locais de reprodução e de habitat. É um vetor de transmissão de parasitas e agentes patogénicos que é portadora, mas que não a afeta, mas no entanto ameaçam a população mundial de anfíbios pelo mundo inteiro. E também é responsável pela diminuição da qualidade dos habitats aquáticos, ocasionados pelo aumento da turbidez da água e pela libertação de nutrientes que têm consequências na reprodução de várias espécies nativas. São vários os estudos que têm demonstrado o caráter invasor da espécie em diversas regiões do mundo, daí estar incluída em diferentes listas e bases de dados de espécies invasoras, como é o caso da inclusão a nível nacional da lista de espécies invasoras, no Real Decreto Espanhol, na Global Invasive Species Database da IUCN, na lista das piores espécies exóticas invasoras que ameaçam a biodiversidade na Europa, da Agência Europeia do Ambiente, e classificada com uma categoria, Trade Category nível B, da Convenção de Berna, que lista as espécies exóticas invasoras cuja introdução é normalmente intencional através do comércio, para serem mantidas em cativeiro, entre outras. E sem dúvida que aquelas características que referi anteriormente, morfológicas e fisiológicas, específicas desta espécie, é que permitem a grande facilidade de manutenção e reprodução desta espécie em cativeiro. Essa facilidade de manutenção em cativeiro, a elevada densidade em albufeiras na área de ocorrência natural e as grandes dimensões das suas células e embriões fez com que fosse uma das espécies de vertebrados mais utilizada na investigação, em particular em áreas do desenvolvimento celular e molecular. Aliás, foi o primeiro vertebrado a ser clonado, o que até garantiu a atribuição de um prémio Nobel da Medicina em 2012. Mas a verdade é que a ampla utilização desta espécie em laboratório deu-se na década de 1930, quando o zoólogo inglês Lancelot Thomas Audubon se apercebeu da utilidade desta
espécie em estudos endocrinológicos, o que lhe permitiu rapidamente perceber a possibilidade de diagnosticar a gravidez humana usando as fêmeas de xenopos. Um processo bem mais simples do que o usado na altura, que envolvia injetar a urina da mulher na circulação de um mamífero de laboratório, que depois era morto para facilitar a inspeção dos ovários. Como podem imaginar, era um processo caro e eticamente muito questionável. A utilização de uma fêmea de xenopes era igualmente fiável no diagnóstico de gravidez humana e superava estes constrangimentos. A fêmea de xenopos era injetada com a urina de uma mulher grávida e a rã ovulava em poucas horas. As rãs não só podiam ser mantidas vivas, como reutilizadas. E assim, durante décadas, este teste de gravidez era o teste mais utilizado, primeiro no Reino Unido, depois em todo o Império Britânico e a partir daí em todo o mundo. Assim, a partir dessa década, a utilização de xenopes leves em testes de gravidez humana levou que fossem exportados milhares de espécimes vivos da província do Cabo, em África do Sul, para laboratórios em todo o mundo. Neste mapa, as bolas vermelhas representam em proporção os diferentes destinos das exportações que houve para laboratórios realizadas, portanto, entre a década de 1940 e 1970. A essa exportação massiva seguiram-se os relatos de populações invasoras de xenopes em vários países, e as bolas pretas representam as localizações das invasões atualmente conhecidas. Ou seja, atenção, que existe um desfazamento temporal entre as bolas vermelhas e as bolas pretas. Portanto, as bolas vermelhas, estamos a falar das exportações para laboratório e é a informação que temos para a década de 1940 e 1970, e as bolas pretas é as invasões atuais. Daí que não seja perceptível uma correspondência direta entre as exportações para laboratório e as atuais invasões. Como podem ver, as invasões atuais localizam-se a sudoeste da Califórnia, Chile e vários países da região do Mediterrâneo, como Portugal, França, Sicília. Ou seja, a ocorrência desta espécie engloba 4 das 5 regiões com clima mediterrâneo do mundo, portanto, contando com a área de ocorrência, de ocorrência natural. Existem atualmente ainda invasões no Reino Unido, Japão e China. E claro, é importante dizer que muito mais recentemente esta facilidade com que a rã de unhas africana pode ser mantida em aquários também facilitou a sua comercialização como animal de companhia. Em Portugal, a introdução em Portugal, não é possível precisar a data e o local de introdução. No entanto, há razões para acreditar que essa população possa ter sido introduzida na natureza a partir de espécimes mantidos num laboratório de investigação científica localizado na margem direita da Ribeira da Laje. Até porque em 1972 houve uma investigadora portuguesa que utilizou xenopes leves no seu doutoramento, sob a supervisão de um professor de uma universidade inglesa em Norwich. Em 1974, esta investigadora passou a trabalhar no Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras, onde trabalhou com esta espécie até 1989. A chegada de xenopos leves ao Instituto Gulbenkian de Ciência não está documentada, mas muito provavelmente os espécimes com que esta investigadora trabalhava eram provenientes da Universidade de Norwich, e estes, por sua vez, devem ser originários da África do Sul, até porque durante esse período encontra-se registada apenas uma única exportação da província do Cabo para Norwich de 200 indivíduos,
120 fêmeas e 80 machos, realizada em 1968. E como é que eles poderão ter escapado do laboratório? Bem, pensa-se que tenha sido durante o inverno de 1979-80, quando a subida do caudal da Ribeira da Laje inundou, através desta conduta que vemos aqui, que está aqui aproximada, inundou as caves do Instituto onde os xenopos eram mantidos. E essa inundação pode ter levado muitos espécimes para a Ribeira. A primeira detecção em Portugal foi em 2006, na natureza, na Ribeira da Laje, que, como eu disse, que é uma ribeira que atravessa o município de Oeiras, que, como todos devem saber, é uma área densamente urbanizada, próximo de Lisboa. Esta primeira captura foi realizada por uma equipa de biólogos do ISPA e do Aquário Vasco da Gama, durante um levantamento de peixes de água doce. A equipa comunicou logo a sua descoberta aos serviços de ambiente do município de Oeiras, que no mesmo ano encontrou a espécie cerca de 2 quilómetros, mais ou menos aqui, a montante do primeiro local, durante uns trabalhos de recuperação da linha d'água. Em 2008 é feita a segunda detecção em Portugal, esta vez por uma equipa do Instituto Superior de Agronomia, ao realizar a avaliação da qualidade ecológica dos rios no âmbito da Diretiva Quadro da Água, detectou a espécie na mesma região, mas na Ribeira de Barcarena. Estas duas ribeiras, como podem ver, correm mais ou menos paralelamente e distam mais ou menos 4 quilómetros entre si. Se de facto a introdução da espécie na natureza foi causada pela enchente de 1979-80, significa que a presença de uma rã exótica de grande porte na Ribeira da Laje passou despercebida por mais de 25 anos até à sua descoberta em 2006. Em 2007 houve uma primeira remoção no âmbito das teses de mestrado, mas havia a necessidade de assegurar uma efetiva gestão com ações de controle periódicas. Assim, após ponderação de diferentes abordagens possíveis e ouvindo todas as entidades envolvidas, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas propôs a execução do plano de erradicação através da celebração de um protocolo de colaboração. Este protocolo envolveu 4 entidades: o ICNF, enquanto Autoridade Nacional de Conservação da Natureza e com competências na matéria e por isso agregadora da parceria, assumiu a coordenação. A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, enquanto entidade científica, na pessoa do professor Rui Rebelo, definiu o plano de erradicação, orientando cientificamente para a melhor metodologia a utilizar no controle da espécie. O município de Oeiras, enquanto autoridade local, assumiu desde logo o compromisso de assegurar a operacionalização das ações de remoção, e o Instituto Gulbenkian de Ciência, tendo em atenção o historial deste processo, comprometeu-se em assegurar o destino dos espécimes capturados, fosse para fins científicos ou para incineração. Sem dúvida nenhuma que o compromisso assumido por estas entidades é o fator relevante e imprescindível que assegura a efetiva gestão desta espécie invasora e que nos permite obter os resultados bem-sucedidos que temos tido. Entretanto, vamos já aqui na terceira renovação do protocolo, significando que estas 4 entidades consideram justificada a importância de dar continuidade às ações realizadas e permitindo acreditar que será possível passar um dia do controle à erradicação da espécie. Assim, definidos os objetivos, capturar xenopos leves, quaisquer que fossem as fases de desenvolvimento, adultos, girinhos ou ovos, e fazer a despistagem nos cursos de água na zona envolvente, neste caso no Rio Jamor e nas ribeiras de Porto Serralvo e do Turela,
Formada a equipa de campo, constituída por elementos da Câmara Municipal de Oeiras, ICNF e Faculdade de Ciências, e definida a área de atuação, que são as massas da água do concelho de Oeiras, em 2010 iniciou-se o plano de erradicação. A orientação científica dada pelo professor Rui Rebelo na escolha dos métodos de captura foi de crucial importância. Para a captura dos adultos, inicialmente foram utilizadas armadilhas. Trata-se do mesmo método utilizado noutros países, mas que rapidamente percebemos que funcionava muito bem em pegos com alguma profundidade, mas não em troços com água corrente. A armadilhagem foi sendo substituída pela pesca elétrica, onde temos tido muito mais sucesso. E o camaroeiro para a recolha de girinhos e ovos. E existe sempre um rol de situações que requer diferentes abordagens e sem dúvida que é esta adaptação da metodologia que exige algum improviso, mas com base científica e que nos permite arranjar soluções para o controle da espécie. Em 12 anos de ações de controle, a aferição e adaptação constante dos métodos de captura permitiram a captura de mais de 7.000 indivíduos. A espécie continua a ser detectada apenas nas bacias das ribeiras da Laje e de Barcarena e verifica-se uma diminuição significativa do número de capturas em ambas as ribeiras. E o que é que se destaca aqui? Na ribeira de Barcarena, a ocorrência de uma evasão excepcional em 2013 e 2014, com a captura de um número recorde de indivíduos. Apesar da ribeira de Barcarena, à semelhança da ribeira da Laje, também apresentar fracas condições para a reprodução de xenopes leves, curiosamente, a maioria das capturas era juvenil. 93% das capturas realizadas em 2013 e 2014 correspondiam a juvenis. Este episódio obrigou-nos a mais uma adaptação da metodologia e a direcionar todo o nosso esforço para a identificação dos principais locais onde a reprodução decorre com sucesso. E verificámos que a presença de água parada na vizinhança imediata dos cursos de água principais parece ser um dos fatores mais importantes para o sucesso de invasão, sendo que a zona envolvente à ribeira de Barcarena apresenta mais locais desses do que a ribeira da Laje, tais como pequenos tributários, pegos isolados, tanques, piscinas abandonadas, cisternas e lagos artificiais. Já se capturaram mais de 17.000 girinhos. Foi ainda necessário obter o acesso a troços de ribeira mais complicados de chegar, o acesso a tanques privados e foi decisivo o esvaziamento controlado dos tanques com condições ótimas para a reprodução da espécie. No que diz respeito à reprodução, também percebemos que um dos lados de um campo de golfe localizado na região tem sido, nos últimos anos, um dos principais locais responsável pelo sucesso de reprodução da espécie. E, em 2017, em colaboração com a administração do campo de golfe, procedeu-se à drenagem de um dos lagos. E, sempre que possível, mantém-se o esforço de captura nos lagos com níveis de água mais baixos. Em sequência destas ações, foi possível a captura de mais de 9.500 espécimes. Ao fim e ao cabo, foram estes esvaziamentos controlados que limitaram o sucesso reprodutor da espécie e, consequentemente, a diminuição muito significativa do número de adultos capturados. Investigação científica. Bem, como vimos, a ciência esteve muito presente no processo de invasão, nas ações de controle e também no destino dos espécimes capturados, tendo já sido utilizados em 8 dissertações de mestrado.
Começou com os trabalhos da Marta Bernardes e da Patrícia Amaral, que realizaram a primeira remoção desta rã invasora em 2007, permitindo uma avaliação da sua distribuição, da biologia populacional e fenologia. Mais tarde decorreram estudos relativos à possibilidade de ocorrência e transmissão de parasitas e agentes patogénicos, fungos, vírus, parasitas, que, como já foi dito, podem provocar surtos epidémicos em populações de anfíbios, répteis e até de peixes, e, consequentemente, a mortalidade destes. Em 2014, usando a esqueletocronologia, foi possível estudar a diferença de tamanhos das populações entre as duas ribeiras e avaliar as estruturas etárias, longevidades e crescimentos. A tese da Raquel Marques, em 2016, permitiu conhecer os potenciais impactos tróficos e revelou que existe uma maior probabilidade de impacto da presença de xenopes levis nos peixes nativos através da competição pelos recursos tróficos do que através da predação. E o mais recente, realizado pela Sara Bento, permitiu uma aferição do próprio plano de erradicação e atestou da necessidade de utilização do DNA ambiental como um processo complementar na erradicação de uma espécie invasora, em particular em fases em que o número de capturas começa a escassear. De destacar ainda a colaboração científica, com o envolvimento do professor Rui Rebelo em diferentes avaliações ao nível internacional. E, por fim, evidências de sucesso. O objetivo de controlo e potencial erradicação de uma espécie invasora é preservar as espécies autóctones. É esse o grande objetivo. E o que verificamos é um resultado muito positivo, com uma metodologia que não afeta a capacidade de recuperação das espécies autóctones. E, claro, a ciência vale muito pouco sem a preciosa compreensão das entidades e a ajuda de todos. E a todos o meu sincero agradecimento. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Mónica. Eu gostei muito e aprendi muito, o que é sempre bom. De facto, esta rã, eu acho que ainda é uma invasora muito pouco famosa, não é? Mas eu acho que com o tempo pode se tornar um dos poucos ainda exemplos de erradicação em Portugal, e isso vai ser fantástico, espero eu. Sim, tenho essa esperança. Eu vou passar aqui o destaque agora para a nossa audiência e queria ver perguntas para a Mónica. Eu tenho aqui já a minha primeira... Mónica e a Sara Bento, que fez... A Sara Bento era aquela Sara Bento. É, sim senhor. É, sim senhor. E que trabalhou com o DNA ambiental, sim. Ok, então pode ser para a Mónica e para a Sara. Já tenho aqui uma pergunta de uma menina com nome parecido com o meu, que pergunta se os métodos utilizados conseguem ser seletivos ou atingem outras espécies. Inicialmente a armadilhagem de facto atingia as outras espécies, daí também termos parado com a armadilhagem. Aliás, hoje em dia só usamos armadilhagem em pecos com muita profundidade, onde a pesca elétrica, o efeito da pesca elétrica não se sente tanto, não é? Aí usamos armadilhagem, mas agora praticamente utilizamos só a pesca elétrica. A pesca elétrica não tem esse grande problema, porque nós até por uma questão de apanharmos xenópodes, não podemos ficar muito tempo a atuar no mesmo sítio, ou seja, temos que estar sempre a andar ao longo do curso d'água, porque se o choque for muito intenso, o que acontece é que os xenópodes leves enterram-se.
portanto, e não conseguimos apanhar, portanto, é mesmo só uma passagem pelo curso d'água e nesse caso não temos efeitos colaterais. Muito bom, sim. Temos aqui uma nova pergunta da Carla Rego. Olá, Carla. Dada a informação que tem, qual é que é a expectativa em relação a ser possível conseguir erradicar mesmo a espécie? Ai, tenho muita esperança, tenho mesmo muita esperança. Nós às vezes gozamos porque achamos que um destes dias somos velhinhos e continuamos aqui a apanhar, mas não. Hum, hum, e tenho esperança porque, vamos lá ver, estes dois, primeiro, eh, apesar de a espécie já ocorrer há 27 anos, há mais, na natureza, não é, não, os cursos de água corrente não são o habitat propício para ela. Não é? Portanto, só conseguiu ter sucesso na reprodução encontrando os tais nichos que ficam na área envolvente aos cursos de água principais. Estamos a falar de 2 cursos de água que drenam diretamente para a salinidade, para o mar. Não é bem mar, mas já tem um nível de salinidade muito elevado, portanto não pertencem a uma bacia hidrográfica. Estes 2 cursos de água não pertencem a uma grande bacia hidrográfica, portanto. Em termos de migrações por terra, também é uma zona muito, muito urbanizada e por isso é muito difícil esta migração por terra. Portanto, eu acho que temos tudo. Estes 2 são cursos de água que as margens estão muitas vezes emparedadas, com muros muito altos, que aquilo era tudo antigas quintas e, portanto, as margens têm muros muito altos e há vários obstáculos, infelizmente, há vários obstáculos ao longo, na continuidade fluvial. Há mesmo muitos obstáculos e alguns muito, muito grandes mesmo. Uhum. E, portanto, tenho Olha, esperanças, eu tenho eu esperanças. também espero que sim, porque eu costumo referir este exemplo como um dos exemplos que vai ser erradicado. Vocês tiveram, houve um ano, e agora acho que falaste disso, que houve assim um aumento não esperado, não foi? Que baralhou um Foi. bocadinho as expectativas, mas agora já está outra vez muito baixinho, não é? Já, já. Mas foi graças a esse episódio que permitiu-nos perceber que nós tínhamos era que perceber de onde é que vinham os juvenis, porque nós não encontrávamos posturas, não encontrávamos ovos e tínhamos que perceber de onde é que vinham e tinham que vir de algum sítio, eram muitos, eram mesmo milhares, não é? Só num ano acho que apanhámos 4.000, quase 5.000, portanto, de repente, e foi bom direcionarmos isso e Ainda foi bem. bom porque percebemos de onde é que vinham. Uhum. Temos aqui uma nova questão do Adolfo Franco, que por acaso eu também tinha esta questão, que é em relação à utilização para a detecção com DNA ambiental, se é Sara, possível, se calhar é para a Sara, não sei, se não é sei. possível ter, fazer inferências ou ter alguma ideia sobre a densidade dos organismos e nomeadamente em águas paradas. Ah, Sara, força. podes dizer alguma coisa se Não, quiseres. não, força. Existem vários estudos que correlacionam, portanto, a quantidade de DNA que é encontrado e a densidade dos indivíduos. Portanto, sim, poderá ser possível, dependendo da quantidade que se encontra, fazer alguma suposição sobre há muitos, há poucos. Mas há muitas variáveis envolvidas. Por exemplo, pode haver apenas um indivíduo e nós estarmos a mostrar em cima dele. Ou seja, vamos apanhar muito DNA. Portanto, Posso? Ai, agora, mãe, Sorry, há aqui alguém com som, vou ver se consigo controlar. Sara, podes voltar a Tá. pôr som, por favor, que eu se calhar tirei-te sem querer, a tentar controlar o barulho que havia aqui. Okay. Pronto, então existe possibilidade, até nas amostragens que nós fizemos, houve um dos locais que teve claramente mais DNA ambiental que os outros e que, pronto, à partida poderá ter bastante mais indivíduos do que os restantes. Em relação às águas paradas, o DNA em água parada, como está em partículas, está suspenso, não é? Ele acaba por assentar. Então, às vezes é complicado a mostrar águas paradas, às vezes é mais fácil quando elas estão em movimento, portanto, em rios, do que águas paradas. Portanto, há assim muitos fatores que influenciam,
mas há vários estudos que mostram uma correlação entre a quantidade de DNA e a quantidade de indivíduos, portanto poderá ser possível fazer essa relação. Quando eu pensei na pergunta, pensei também na quantidade mínima, ou seja, por exemplo, será que um girino ou ovos conseguem ter quantidade suficiente se estiverem a alguma distância do sítio de tirar a amostra? Sim, também existe o fator de distância à fonte. Quando estamos a falar em águas correntes, portanto lóticas, o DNA é transportado muito mais longe, não é? Enquanto que em águas paradas, ele, em vez de se afastar, fica muito perto da fonte e depois o resto é mais difícil de detectar. Portanto, acabamos de ter que usar diferentes métodos consoante o tipo de ambiente em que estamos, se é lótico, se é lêntico. Mas sim, no lótico é bom porque nós conseguimos ver se a espécie existe no rio, pode não estar exatamente ali, pode estar mais a montante, pronto, esse é um problema. É Por isso como é que com todas as espécies, não é? Exato. Podemos ter que fazer mais amostragens, mais pontos para perceber exatamente onde é que ele se localiza. Mas pronto. Mas passaram a usar de uma forma rotineira o DNA ambiental para localizar junto com as vossas ações de remoção? Nós utilizámos, pronto, foi a minha tese, acho que foi a primeira utilização do DNA ambiental. Correu bem, nós conseguimos detectar, de facto, correu bem, e acho que agora, Mónica, haverá possibilidade de usar novamente se houver, pronto, essa ideia. Espera, já ativei? Já. Sim, vamos tentar utilizar, até porque nesta fase em que começa a escassear, como eu disse, o número de indivíduos capturados, é muito fácil nós percorrermos o curso de água e não detectarmos, não é? É muito fácil. E o DNA ambiental, de facto, é uma ferramenta extremamente útil para perceber se, de facto, o zero é um zero verdadeiro ou não. E esperemos, mas pronto, isto tem custo financeiro e, portanto, vamos ver. Exato. Vamos ver Ok. se conseguimos, mas sim, queremos, é essa a nossa vontade, vamos ver se conseguimos. Ok. Temos aqui outra pergunta muito interessante, do Miguel Afonso, que pergunta se encontrarem xenopes à venda, por exemplo, em aquariofilia, não sei se ainda há ou se não, nos estabelecimentos, qual é que é o procedimento a realizar de forma a conseguir parar? A venda de xenopes está proibida com este novo decreto-lei 2019. Se por acaso encontrarem à venda, devem logo primeiro sensibilizar o senhor da loja, que é proibido. Se isso não funcionar, se passado uns dias continuarem a ver lá o bicho à venda, então é informarem o CEPNA, que Uhum. não é permitida a venda. Exatamente. Eu vou aproveitar para fazer um alargamento desta resposta para todas as espécies invasoras que encontrem à venda, ok? E posso-vos garantir que funciona, ok? Eu já tive conhecimento ou participei em denúncias ao CEPNA, mais de plantas, por defeito meu, de enviesamento, não é? E sei de facto de sítios que tiveram que remover, tanto à venda como em algum local próprio, privado, uma coisa qualquer assim. Não sei se, entretanto, agora entusiasmei, não sei se deixei passar aqui alguma questão, não. Podem pôr mais alguma questão, assim vou pôr uma das minhas, pode ser? Uma das coisas que eu fiquei a pensar, porque eu conheço muito pouco de xenopes, é qual é que é o risco de alguém que mexa na água, por exemplo, um pescador ou alguém que usa água para outro fim qualquer, levar inadvertidamente ovos ou girinos muito pequeninos e transportá-los para outro sítio. Esse risco existe assim de uma forma significativa ou é muito improvável que isso aconteça? Primeiro, é improvável que haja pescadores naquelas ribeiras. Pescadores, alguém que mexa na água e que... Pronto, exato. É assim, nós temos sempre o cuidado de desinfetar todo o material que utilizamos quando vamos de uma ribeira para outra. Pronto, temos esse cuidado, porque sim, existe, na teoria, existe a possibilidade de se levar ovos, girinos, e se não for os ovos e girinos, pode ser o vírus ou fungo que teve com os xenopes, não é? Os ranavírus, podemos transmitir e, portanto, tem que haver sempre a desinfecção de todo o material. Mas
aqueles cursos de água não são muito utilizados. Ok. Pronto, mas sim, existe esse risco, existe, sem dúvida. O girinos, eu penso que também fugirá, as Seria mais posturas, os ovos as então ou os posturas vírus, não é? as posturas são em filamentos de plantas, mas sim, existe essa possibilidade, sim, sem dúvida. Isto é uma pergunta enviesada, porque nas plantas aquáticas é incrível o contributo Sim, que é. cada um de nós Sim, inadvertidamente tem com pôr um pé dentro d'água, com claro, uma ferramenta claro. qualquer que vai à água, uma coisa qualquer de esportes náuticos que vai à água, uma coisa qualquer de pesca que vai à água e que depois são transportadas de uns sítios para os outros assim. E como eu não tenho noção Claro, claro. da Não, e probabilidade com... os ovos são pequenos, os ovos são minúsculos, não é? É visível a olho nu, mas é possível de se levar, sim, Para quem não está transportar. alerta, provavelmente não vê, não é? É como Claro, a cegueira claro, vegetal. claro. Depois tinha aqui outra pergunta. A Mónica perguntava, e nas patas das aves? Se há alguns registros ou é uma das formas de Dos expressão? xenopos, não, que eu saiba, não há registro. Mas acho que também não sei se alguém terá estudado isso. Uhum. Ok. Depois a Carla Rego pergunta se existe a possibilidade de haver outros pontos de invasão devido ao comércio da espécie como animal de companhia e que não sejam ainda conhecidos. Isso, existe essa possibilidade, sem dúvida. Aliás, houve uma vez eu recebi um telefonema do norte de uma senhora que achava que tinha visto numa ribeira, Uhum. mas depois não se confirmou. Quer dizer, fomos ao campo, mas não se confirmou essa existência. E depois Uhum. nunca mais soube nada. Sim, porque pode acontecer, não é? Nós costumamos dizer a brincar que mesmo os botânicos se desfazem dentro d'água e, portanto, a água é um meio muito pouco conhecido. Portanto, e eu calculo que os zoólogos também também tenham espaços vazios da amostragem. Há mais alguém aqui com alguma questão? Eu abuso, faço meu barulho. Vocês falaram várias vezes que em algumas situações e quando conseguiam que faziam drenagem de tanques ou de piscinas como uma das formas de conseguirem ter a certeza que depois que eles não ficavam. Mas os ovos, por exemplo, os ovos só são postos em situações particulares, não é? Mas se houver a drenagem e ficar alguma coisa, eles conseguem resistir em seco para depois virem mais Os tarde darem. ovos, não. Os ovos, não. Não, ok. Os ovos, não. Portanto, Os indivíduos adultos, sim, mas conseguem esses se são fáceis enterrar, de ver, portanto mas não. esses somos nós. Enterram-se. Está bem. Enterram-se, sim. Conseguem, Malandro. sim. Não sei se há aqui mais alguma questão. Nós já estamos quase no fim do nosso tempo, como é que é possível? Há alguma outra espécie que costuma correr junto com eles? Outra espécie exótica que tenham Para o detectado Cambares Clark, temos tartarugas da Flórida que são lá deixadas, nos os cursos de água. que as Sim, deixam lá? sim. E nós, Ok. pronto, sempre que encontramos, apanhamos, não é? Ok. São lá deixadas pelas pessoas, vocês retiram-nas, claro. São com pets, né? Os pets que já não acabem nos aquários e dão trabalho de limpar e isso acabam por Ir muitos parar às parar. ribeiras. E Sim, têm conseguido, ou seja, porque no fundo o esforço da amostragem é regular e é grande, não é? Portanto, outras coisas, de certeza que foi uma das coisas que me ocorreu logo, que deviam apanhar outras coisas apanhamos, sim, durante apanhamos. as prospeções. Está aqui a Mónica, olha outra Mónica. A Mónica Roldão Almeida a dizer que há uns anos fizeram um charco no campus agora isto andou, na Faculdade de Ciências, acho eu, rodeado por estradas, etc. E apareceram rãs sem os termos introduzido. Achamos que possam ter vindo ovos ou assim com as aves que visitavam o charco. Era importante estudar essa hipótese. Mas, na verdade, as nossas rãs andam quilómetros, não é? Andam. Não são tão limitadas, se calhar, no seu... Andam. E no caso de xenópolis, como precisa mesmo de condições
ótimas para se reproduzir aqui, pelo menos aqui naquela zona. Mesmo que uma ave leve nas patas os ovos, ela teria que pousar outra vez numa zona boa para o desenvolvimento larvar. É claro que não é impossível, mas há aqui uma série de variáveis que tinham que ser todas Uhum. conseguidas para ele O que conseguir. diminui a hipótese de acontecer, não é? Sim. E o Miguel Afonso está aqui a perguntar se é possível que ocorra dispersão de indivíduos através das posturas em plantas aquáticas. Por exemplo, se puserem ovos nas raízes de jacinto de água ou outra planta que depois seja movimentada para outro sítio. Se tiver condições, se o outro sítio tiver condições, sim. Ok. Existe um desenvolvimento larvar. Isso nas plantas também se observa muito, as pessoas a transportarem de um lado para o outro e nas plantas é muitíssimo provável que pegue tudo. Uma pergunta da Elizabeth, sabes ou sabem se as outras espécies de anfíbios listadas no Decreto-Lei 92 de 2019 estão muito dispersas, ou se são coisas mais... Algumas acho que é só mesmo prevenção, não é? Ainda não há detecção em Portugal. Não temos mais nenhum anfíbio invasor, se não me engano, em Portugal. Não. Eu acho que estão alguns listados Estão na listados lógica por de prevenção. prevenção, sim, e por causa da Europa, Do regulamento europeu, do exatamente. regulamento europeu. Uhum. Mas nós não temos mais casos de anfíbios invasores em Portugal. Não tem aqueles sapos horrorosos e Não, enormes. aqueles grandes, o sapo, o bufo, não. A Mónica está a perguntar se atravessam, mas a Mónica só está a pensar nas ranchos que ela apanhou na Faculdade de Ciências. Se atravessam estradas e linhas de comboio. Aqui na minha urbanização, os sapos andam na rua como nós. Na estrada, no passeio. É incrível. É verdade. Está o bufos marinhos, Beta, mas acho que não está em Portugal. Estão vários listados, sim. Foste ver ao decreto-lei. Sim, estão vários listados, mas eu acho que é tudo prevenção e resultado de estarem no regulamento europeu, mas esperamos nós Não, espero que não. que não Esperamos estejam nós cá. que não há mais anfíbios invasores em Portugal na natureza. Olha, o Paulo Carmo tem a mãozinha. Está ali uma mãozinha, está-se a senhora, eu estava distraída. Paulo, podes falar. Olá, É de Paulo. dia no sítio onde tu estás? É de dia, é umas horas de diferença. Boa noite a todos. Não, em relação a esta questão das outras espécies de anfíbios, felizmente ainda não estão cá em Portugal, mas temos de estar atentos porque na nossa vizinha Espanha já há algumas espécies em liberdade, nomeadamente a rana catasbiana, ou atualmente a Litobates catasbianos, que é a famosa rã touro, tem quase 1 quilo de peso, é assim um frango, também de um frango. Aliás, foi por causa disso que quiseram introduzir em Portugal, felizmente não se permitiu a introdução, que era para a produção de carne. Mas já está relativamente próxima de Portugal em termos de distância no território, portanto convém de estar atentos, não vai surgir alguma situação e por isso o alerta deve ser dado assim que se detecta algum caso desses. Esperemos que ainda demore bastante, mas de qualquer forma é provável que vá acontecer, não havendo fronteiras naturais que possam impedir, isso pode sempre acontecer. Agora outra vez uma pergunta enviesada pelas plantas, mas detectam, por exemplo, à venda no OLX? É o tipo de animais que as pessoas se sentem atraídas como animal doméstico? Já houve venda de xenópos como animais domésticos e, efetivamente, como animais de companhia, ainda antes da proibição legal, portanto, em 2019, com o novo decreto-lei, nós começámos com uma campanha junto dos importadores de espécies, exatamente sensibilizando-os para não importarem xenópos, uma vez que já estávamos a ter problemas, e a Mónica a ter de lidar com eles já durante este período bastante alargado, mas eles acolheram bem a ideia
e não havia assim... Agora, havendo livre circulação dentro da União Europeia, uma pessoa que comprasse noutro país podia trazer para cá e não havia controle. Nós controlávamos na fronteira externa, portanto, as entradas nos aeroportos, isso assim, era onde se controlava, mas felizmente, como dizia a Mónica há pouco, não tem havido casos detectados. Possivelmente as pessoas que os compraram conseguiram nos manter em cativeiro e não houve aparentemente libertação na natureza, felizmente. Ok. A Mónica está aqui a dizer que os chapres são mais terrestres, a outra Mónica, que os chapres são mais terrestres do que as rãs, daí a dúvida. É verdade, eu na minha urbanização acho que tenho de tudo, mas tenho muitos charcos, infelizmente, ou seja, a urbanização foi construída em cima de uma zona úmida. Enfim. Ok. Então, não sei se há mais alguma questão. Se não há, eu acho que nós estamos no tempo de mandar toda a gente para outras tarefas. Vamos só lembrar algumas coisas muito importantes. Para já, esta é uma das sessões de Invasoras às Quartas, mas já temos as próximas agendadas. E a próxima vai ser no dia 18 de maio, se eu não estou em erro, e vai ser, de certeza, também muito interessante, 18 de maio exatamente, como maio é mês ímpar, é antes do almoço, às 11h30, e é sobre invadindo os mares europeus. Vai ser a Eliana Teixeira que nos vai falar, e de certeza que vai ser muito interessante, portanto, por favor, ponham na agenda dia 18 de maio, antes do almoço. Depois, por outro lado, não posso deixar... Mesmo. Está mais alguém aqui que eu vou falar, que eu vou calar, querem ver? Isto é fantástico, estas coisas online. Vou só dizer que, além disso, em maio, além desta sessão de Invasoras às Quartas, vai haver a Semana sobre Espécies Invasoras em Portugal e em Espanha. Eu disse isto no início, mas já vi que estão aqui vários números acima do que estava no início, por isso vou repetir. Eu acho que a minha ajudante aqui, basta eu pensar e ela faz. Já tem aqui o link para a Semana sobre Espécies Invasoras de 2022. Estão todos, sintam-se apontados, por favor. Estão todos convidados a participar nesta semana. Podem ser coisas muito simples, a ideia é não dar trabalho a ninguém, fazerem coisas que estejam habituados ou que gostem de fazer. Quem costuma promover atividades, por exemplo, de controle de invasoras, como nós, pode fazer mais uma atividade de controle de invasora, mas podem fazer um passeio e mapear as invasoras que vêm no passeio, podem fazer uma atividade, por exemplo, os professores, estou a ver aqui professores que já fizeram atividades no ano passado na Semana sobre Invasoras e podem voltar a fazer, podem fazer, por exemplo, palestras com os alunos, podem fazer atividades práticas com os alunos, podem fazer, o ano passado houve coisas giríssimas, desde mergulho para identificar espécies invasoras aquáticas, até restaurantes que cozinharam numa lógica de invasivoria, até séries de divulgação online nas redes sociais, nos mídias, vídeos. Olhem, é o que a imaginação vos ditar, ok? O que é importante é, vamos lá pôr toda a gente a saber o que são espécies invasoras, quem elas são, como é que as podemos reconhecer, porque, e eu vou acabar com o meu TPC, eu faço sempre TPC no fim destas sessões, que é, se amanhã de manhã, quando saírem de casa e forem à padaria ou ao café ou à paragem de autocarro e perguntarem à pessoa que está ao vosso lado o que são espécies invasoras, se calhar a resposta vai ser, o quê? Eu não faço ideia. E, portanto, e ainda há, de facto, uma quantidade muito grande de cidadãos em Portugal que não está alerta para esta temática, e a Semana sobre Espécies Invasoras tem precisamente esse objetivo de aumentar o conhecimento, a informação, o alerta sobre estas espécies. Portanto, por favor, ou propondo atividades ou participando em atividades, vejam na página e ou inscrevam uma atividade ou guardem na agenda de 21 a 29 de maio para poderem participar. E não sei se que a minha ajudante, se falta aqui alguma coisa que eu tenha deixado passar de alguém, tem aqui vários links interessantes, guardem-nos.
também vou acabar dizendo que podem rever esta e outras sessões. Eu posso vos dizer, não é que eu queira ser parcial, porque eu ajudei a escolher os temas das sessões, mas até agora só temos tido sessões interessantes, não sei porquê. E podem revê-las todas no site um dos sites que estava aqui da SPEC, da rede Inveco, tem os vídeos todos das sessões que já passaram, e portanto a Mónica Sousa vai para lá daqui a poucos dias. Ok? E muito obrigada pelas palavras simpáticas que têm por aqui a dizer, e olhem, passem palavra para mais pessoas poderem assistir, e quando não podem assistir, enviem os vídeos, que também se dá para assistir através dos vídeos, ok? E acho que já é tudo. Ok? Gostei imenso, aprendi imenso, Mónica, fantástico, não podia ter sido melhor a escolha. Obrigada, Hélia. Olha, e dá notícias quando eu puder passar a dizer. Este é o primeiro caso de erradicação do anfíbio invasor em Portugal. Aliás, eu acho que nem preciso pôr lá anfíbio, não é? Porque nós, espécies invasoras erradicadas, infelizmente não temos assim muitos exemplos. Não. Mas quando conseguir o primeiro zero, o primeiro ano que tenha zero, vai ser Eu quero ouvir, não é, ok? Sara? Eu acho que sim. Eu ainda vou falar, nós andamos muito entusiasmados com o DNA ambiental, mas temos muitas dúvidas em relação principalmente à questão de não conseguirmos, nós sabemos que está, mas depois não conseguimos de ver onde é que está. Tem que se aumentar a busca, não é? Mas gostei de ver que já está a ser usado com esta ranzinha. Ok? E boa noite a todos. Ok, muito obrigada. Obrigada eu também gostei muito. E obrigada, é sempre bom ver que esta audiência é vasta e interessada. Boa noite. Sem dúvida. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, Mónica. Obrigada eu. Agora fazes parte dos Invasoras às Quartas. Já não tens como escapar. É verdade. Sara Bento, muito obrigada. Sim, obrigada. Nada, beijinhos. Beijinhos. Quase uma co-palestrante. Obrigada, Sara. Nada. E Paulo pelo contributo também.